Olá, eu sou Andréa Monique, acadêmica da especialização em tecnologias aplicadas ao ambiente da educação básica. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Gamificação no Ensino de Educação Financeira da Educação Básica, um estado da arte, apresentado por mim, Andréa Monique, e por Odielso Duarte Leão, orientada pelo professor doutor Fabrício Farias. A priori, esse trabalho é dividido em algumas partes, inicialmente a introdução, em seguida a problemática e objetivos, referencial teórico, uma síntese da metodologia, uma síntese da discussão de bases de dados, as considerações finais e as referências. Então, para dar continuidade, é interessante a gente levar em consideração que a educação financeira ela vem ganhando um espaço muito grande no cenário brasileiro e principalmente no currículo escolar, já que é um assunto que desde 2017 vem agregando, né, esforços no currículo escolar, embora não trabalhado com muita frequência. A gamificação ela surge nessa perspectiva como uma abordagem inovadora, né, para tornar o aprendizado da educação financeira mais atraente e consiga proporcionar aos alunos uma prática de integração entre ensino e tecnologia e inovação, né? Como eu havia dito, a BNCC ela já prevê a inclusão de conceitos básicos de economia e finanças de forma interdisciplinar, no entanto, esse assunto específico de educação financeira ele é pouco trabalhado dentro da sala de aula. O trabalho ele é envolto em duas problemáticas, uma relacionada a como a educação financeira pode ser efetivamente integrada no currículo escolar nas instituições de ensino básico, e a segunda, se a utilização de elementos de gamificação através das tecnologias digitais melhora o engajamento e a compreensão dos alunos sobre a educação financeira na educação básica. O objetivo primordial de toda a pesquisa é investigar a utilização da gamificação no ensino da educação financeira na educação básica. E para isso foi realizado, né, um estado da arte, foi utilizada a metodologia de estado da arte para analisar o que a literatura traz nesse sentido para responder essas questões, essas problemáticas. Então, com base no referencial teórico, foi possível detectar que no início desse processo remota criação da Coremec em 2006, com a missão de fiscalizar atividades relacionadas à captação pública da poupança popular, digamos assim. Foi um passo significativo, mas o grande avanço, de fato, ocorreu em 2007, quando a Coremec coordenou a formação de um grupo de trabalho para desenvolver a estratégia brasileira de educação financeira. Então, sob a coordenação da Comissão de Valores Mobiliários, criou-se um ambiente propício para o surgimento da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Daí, essa iniciativa foi a primeira manifestação oficial do governo voltada para esse tema, que foi um movimento essencial, especialmente frente ao crescente endividamento da nossa população e, em particular, da nossa juventude. Lá em 2008, a deliberação número 5 trouxe diretrizes e objetivos para a ENEP, destacando a promoção da cultura da educação financeira e a ampliação da compreensão cidadã para escolhas financeiras mais conscientes. E a formalização disso veio com o Decreto Federal 7.397, lá em 2010. Já em 2023, nós tivemos um marco adicional com o projeto de lei 268, que alterou a LDB para incluir a educação financeira como tema transversal nos currículos da educação básica. Foi um avanço muito importante, pois significa que esse tema não pertence apenas a uma única área do conhecimento, mas permeia ali todas as áreas, refletindo a sua importância para a formação integral dos alunos. Nesse sentido, a BNCC ela sugere que esse é um tema contemporâneo e fundamental, ajudando os estudantes a desenvolver essa capacidade de planejar e ter boas decisões financeiras desde cedo. A partir daí, diversas estratégias e ferramentas educacionais foram implementadas, né, abrangendo diretrizes para o ensino fundamental e médio, ali incluindo plataformas de ensino, ambientes virtuais, aplicativos e etc. Um exemplo notável é o Game Taos, que foi criado pelo governo lá em 2017 para ensinar jovens e adolescentes sobre os conceitos básicos da educação financeira de uma forma mais interativa.
No entanto, o jogo saiu de linha e não há uma operacionalização dele mais efetiva. A ideia inicial do projeto era, além de educar, né, transformar a maneira como as novas gerações encaram as suas finanças, né, e promover um futuro onde todos sejam capazes de tomar decisões financeiras mais conscientes e mais responsáveis. Como uma estratégia do governo, né, foi a criação desse game, o artigo ele vai discutir, esse artigo ele vai discutir justamente e brevemente que a gamificação parte do pressuposto de agir e pensar como em um jogo. Então, Cap e outros autores vai dizer que a gamificação na educação ela pode ser aplicada de diversas formas, mas há dois tipos que são predominantes, né, que é a gamificação estrutural e a de conteúdo. A estrutural utiliza elementos e jogos para motivar os estudantes a se engajarem nas atividades que são propostas em sala de aula. Então, dentro dessa perspectiva, baseada na análise comportamental, a estrutura em torno do conteúdo é gamificada, mas o conteúdo em si ele permanece de forma inalterada. Então, com base nos princípios teóricos do behaviorismo, Watson e Skinner, eles vão enfatizar que não basta olhar para o ambiente imediato, mas é preciso considerar o futuro, mesmo diante das constantes mudanças do ambiente. É justamente nessa perspectiva que a gamificação introduz conceitos e estímulos positivos para que os alunos compreendam a educação financeira e consigam agir independentemente da orientação do professor. Já no panorama da gamificação de conteúdo, a gamificação ela parte do entendimento de que ela pode alterar parte ou todo o conteúdo de uma aula, proporcionando maior integração ou maior interação e protagonismo desses alunos, né? Ou seja, a gamificação é uma ferramenta que, quando bem aplicada, ela pode transformar a educação, tornando mais interativo, mais motivador e, principalmente, mais eficiente o ensino independente da disciplina. Então, nesse aspecto, a ludicidade ela tem o poder de transformar aquilo que é considerado chato e ser significativo em algo que é mais divertido, é mais interativo, especialmente nas ciências exatas. Os professores, ao trabalhar esse assunto em sala de aula, esse assunto específico da educação financeira, podem utilizar abordagens mais atrativas, né, tornando todo esse processo mais dinâmico e mais significativo. Então, a ludicidade, por meio de games, é uma ferramenta interessante para quê? Para ensinar isso. O lúdico, ele facilita o desenvolvimento e a aprendizagem de diversas áreas da vida e proporciona para o aluno, né, um espaço de imaginação, de raciocínio, de interação e principalmente de criatividade. E a literatura ela vai chamar a atenção de que é importante entender que a atividade lúdica ela vai além dos brinquedos e dos jogos. Então, brincar vai envolver a magia, a fantasia, né, e a paixão pela possibilidade de vida, crescimento e desenvolvimento. Dando continuidade, toda a pesquisa, toda a pesquisa do trabalho, ela teve como base a metodologia de estado da arte, que, em tese, tem o objetivo de levantar todo o conhecimento existente sobre um determinado assunto. Então, esse método para o trabalho, ele seguiu 6 premissas, né, que foi a definição do tema, a escolha de palavras-chave, a formulação de questão-problema, a seleção das bases de dados, critérios de seleção dos materiais e, principalmente, a sintetização, né, de todos esses dados encontrados. Portanto, a pesquisa sobre educação financeira com foco na gamificação analisou como elementos tecnológicos, como a utilização de softwares, por exemplo, podem facilitar o aprendizado sobre educação financeira. Então, foram examinadas produções acadêmicas que utilizavam, né, ou que utilizam gamificação como ferramenta pedagógica. Então, como já foi mencionado no início da apresentação, as questões e problemas analisadas foram como integrar efetivamente a educação financeira ao currículo escolar e se a gamificação melhora, de fato, o engajamento e a compreensão desses alunos.
Para isso, foram utilizadas as palavras-chave gamificação, educação financeira e educação básica, né, abrangendo estudos dos anos de 2019 até 2023. E para isso também foram utilizados como plataformas de pesquisa o Google Acadêmico, Periódico CAPES e Cielo, para buscar. E aí nós identificamos 70 artigos relacionados ao tema, dos quais 8 atenderam, de fato, aos critérios de inclusão para análise mais aprofundada. Então, nesse aspecto, para discussão da base de dados, nós chegamos a esses artigos, os quais o primeiro, Amaral, em 2019, traz, né, a discussão sobre a possibilidade de desafios usando ferramentas como o MOOC, que é o que se chama Curso Massivo Online, Massivo Online Course, MOOC. Essa ferramenta, ela é inclusa dentro de uma ferramenta maior chamada Moodle, a qual o professor ele propõe a criação de vários mini cursos dentro do Moodle, que é uma plataforma maior, o qual o aluno ele pode pesquisar ali qualquer o assunto que ele se identifica dentro da educação financeira. Então, cada palestra, cada curso que é colocado dentro do Moodle exige uma interação. E aí você pode colocar jogos, pode colocar vídeos, pode colocar imagens que façam relação com a educação financeira. O relato do pesquisador, ele fez no ensino fundamental, o qual, segundo ele, houve uma interação muito assertiva com os alunos, justamente pela curiosidade de quem acessou, né, todos os jogos ou os cursos que foram disponíveis para ele dentro da plataforma. O segundo artigo, Leite et al., lá em 2020, trazem resultados que indicam que o jogo, além de tornar o aprendizado mais agradável, aumentou o entendimento dos alunos sobre as questões financeiras. O jogo proposto foi o Nosso Dinheiro, foi um protótipo utilizado pelos pesquisadores para interação com a turma de ensino médio. Então, lá eles fazem alguns desafios e colocam para que o aluno ele consiga, ensino médio não, ensino fundamental. Eles colocam os desafios para que o aluno possa identificar como quais são as moedas, quais são os dinheiros, a nota que aquele dinheiro se aplica. E os resultados foram positivos no sentido de que os alunos se sentiram mais integrados aos conceitos financeiros. O terceiro artigo ele vai trabalhar a utilização de jogos sérios, que são aqueles jogos que são mais que exigem um mecanismo mais específico, que precisa de toda uma organização, né, para a utilização desses jogos. Então, Torres, lá em 2021, traz essa pesquisa que fala que os jogos sérios destacam a diversidade de abordagem e a necessidade de avaliar a eficácia desses jogos. Um dos jogos apresentados pelos autores foi o jogo Debit Maze, que são aqueles que são criados um avatar e exige toda uma personalidade, né, deste avatar para que ele participe de todo o processo de jogo relacionado à educação financeira. O quarto é Sense 2021, e não traz especificamente um jogo, mas ele fala sobre os 4 pilares do pensamento computacional, né? E ele enfatiza a presença dos pilares do pensamento computacional, né, em atividades relacionadas à educação financeira, e eles falam que esse pensamento ele é fundamental nesse processo cognitivo para que o aluno ele consiga interagir entre o conceito do que é a educação financeira, utilizando a gamificação. O artigo 5, ele destacado por Souza, né, em 2022, ele utiliza a plataforma Kahoot, que é uma plataforma online gratuita, onde o professor pode utilizar como metodologia ativa para elaborar quizzes
ou jogos interativos, quebra-cabeças, com assuntos relacionados à educação financeira. Aqui ele não especifica exatamente um aplicativo em si, mas ele interage com o docente no sentido de que ele pode utilizar essa ferramenta justamente para proporcionar essa ideia deste assunto, né, nas suas aulas. O artigo 6 discute também, ele não especifica um software, um jogo específico para, utilizando a gamificação por software, mas ele fala que existem diversas iniciativas de gamificação na educação básica, ressaltando que a gamificação pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a motivação e desempenho dos alunos. Então, eles trazem jogos de tabuleiro, assim como jogos disponíveis na internet, ou até mesmo aqueles que são baixados por Android e iOS, que podem ser utilizados no currículo para o ensino, né, da educação financeira. E, por último, o artigo 7 e 8, uma extensão do outro, ele vai trazer a utilização de um jogo chamado Save the Money, que é um produto de trabalho de uma dissertação de mestrado, a qual surgiu uma atividade de extensão. O autor, Pierre Brito, né, ele traz a utilização dessa ferramenta para que seja aplicado em sala de aula. Então, o aluno ele precisa cumprir alguns desafios, e à medida que ele vai cumprindo esses desafios, ele vai entendendo, compreendendo alguns conceitos específicos, mesmo que inconscientemente, sobre a educação financeira. E, por último, as considerações finais. Toda a pesquisa ela foi muito importante porque ela traz justamente esse aspecto de que é um assunto que tem ganhado espaço e que precisa ser discutido em sala de aula, já que ele é integrado ao currículo. A BNCC ela já propõe essa necessidade de integração ao currículo, não só do ensino de matemática, mas também pode ser integrado às outras atividades, às outras disciplinas. E fala que, para que isso seja de fato efetiva, precisa ser trabalhado também com os professores, né? A inclusão de elementos de pensamento computacional nas atividades gamificadas, como discutido por ciência, é uma tendência importante que pode complementar a educação financeira ao desenvolver habilidades críticas de resolução de problemas. No mais, essas são as nossas referências, e muito obrigada.